prazer aqui estar palestrando aqui para vocês. A gente resolveu fazer até em dupla essa palestra, demonstrando mais ou menos o ataque e defesa, né? Ele como Red Team e eu como Blue Team. Então a gente preparou especialmente para o evento essa palestra, tem bastante conteúdo, vai ser bem legal, vamos demonstrar como o ato dos ataques, as defesas, e eu vou passar para o Nery, que ele vai falar primeiro a parte de ataque, e depois eu faço a parte da defesa, e a gente vai ter 3 POCs aí durante a palestra. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai falar hoje, como foi apresentado, de um tema que já deve ser familiar para muitos de vocês, mas que tem se tornado cada vez mais recorrente e cada vez mais agravado, principalmente pela grande incidência que a gente tem observado na mídia, né, também, na grande mídia, inclusive, desse tipo de ataque. Vamos falar sobre botnets, ou redes zumbis, inicialmente, né? E, para quem não está tão familiarizado com esse conceito, uma botnet é uma rede de dispositivos infectados por um software malicioso e agrupados de forma que um servidor de comando e controle possa enviar somente um comando ou enviar um comando, e todos esses bots, todas essas máquinas, elas respondem automaticamente, né? Então, muito utilizado aí para diversos tipos de ataque. Aqui a gente consegue observar um esquema de funcionamento de uma botnet. A gente está vendo o atacante, também conhecido como botmaster, o hacker, né? Ou bot herder, e um servidor de comando e controle ao qual os bots eles fazem a conexão. A partir disso, eles começam a receber comandos desse servidor de comando e controle focados em determinado alvo, seja para um ataque de negação de serviço, seja para um e-mail spam, para fraude de clique, e uma série de outras utilizações, como mineração de Bitcoin, e até para acessar, em alguns países que não são permitidos acessar determinados conteúdos, acessar conteúdo ilegal. Como acontece essa... Alguém que já foi infectado por uma botnet? Teve algum colega, algum caso na empresa? Bem comum, bem comum. Pessoal, como é que acontece uma infecção de uma botnet da sua forma mais comum, né? Através de, digamos assim, um ataque de engenharia social. Um usuário, por exemplo, de um sistema Windows, ele abre o agente, ele abre um executável, ou esse executável ele abre uma planilha de Word ou uma planilha de Excel, e pode ser infectado por esse executável, por esse agente, pelo cliente da botnet. A partir disso, essa botnet ela vai deixar todo o hardware desse usuário infectado. Então, todo o sistema operacional comprometido e, naturalmente, o hardware também disponível, para uma série de ataques. Nesse momento também que, normalmente, o bot ele começa a procurar por outros blocos de IP disponíveis, digamos assim, que tenham vulnerabilidades que possam ser exploradas. E aí, a partir disso, ele começa a escanear, por exemplo, uma vulnerabilidade comum, como o MS-08, 067, que é muito utilizado por algumas botnets, para se espalhar pela rede. A gente vai reforçar também essa questão aqui da segurança da internet das coisas, que hoje são vetores de ataque muito fortes e de muito fácil acesso, devido a senhas padrões, a firmware de difícil atualização e outros fatores. Vamos fazer aqui um review de grandes incidentes de botnets nos últimos anos. E vamos começar falando da Zeus Botnet, né? Uma botnet de fraude, focada em fraude de cliques, em roubo de credenciais. Ela atacava e ataca ainda, essa botnet ainda está ativa. Ela ataca sistemas Windows principalmente, mas Windows Mobile, Android e outros sistemas. Foi uma botnet que no seu auge, ali coisa de 2009, 2010, ela chegou a ter, até 2012, cerca de 3 milhões, quase 4 milhões de computadores infectados por essa botnet. E em 2014 foi feito um esforço conjunto, tanto da iniciativa privada, a McAfee entrou,
quanto até governos de uma série de países entraram para acabar com essa botnet, para desabilitar os servidores de comando e controle. 2014 surgiu, de certa forma ela foi desabilitada, 2014 surgiu uma variante dessa botnet, que é a Game Over Zeus, que já utiliza, porque ela ainda está ativa, a tecnologia, a topologia de rede peer-to-peer, né? Então, os bots eles deixam de simplesmente responder a somente um servidor de comando e controle, e eles passam a ser tanto clientes quanto servidores e trocarem informações entre si. Então, a partir dessa tecnologia implementada das botnets, ficou um pouco mais difícil a gente derrubar, por exemplo, um servidor de comando e controle, porque as bots elas estão compartilhando entre si listas de outros servidores que podem ter esse mesmo comando e controle. Uma curiosidade sobre essa botnet é que ela é atribuída a criação dela ao hacker russo Yevgeny Mikhailovich Bogachev, conhecido também como Slavich, né? Ele teve envolvido, teve acusado formalmente pelos Estados Unidos por invasão, roubo de credenciais em 2012, e o nome dele apareceu novamente ano passado, ano retrasado, naquele escândalo das eleições dos Estados Unidos, né? Então, hoje ele é um dos hackers mais procurados do mundo. No site do FBI eles estão oferecendo exatamente 3 milhões de dólares pela sua captura. E é bem interessante, assim, no auge dessa botnet, né, eu fico imaginando o Slavich ali com milhões de computadores à sua disposição. Ele chegou a ter dados de acesso do governo da Ucrânia, de outros governos da Europa, inclusive dos Estados Unidos, né? Então você imagina aí, tenho certeza que alguém em algum momento da vida já imaginou em ser um hacker poderoso, com milhares de computadores à sua disposição, com contato com grandes governos, e se um dia você se tornar, vai ser alguma coisa nesse sentido, assim. Essa é uma foto do Slavich, super excêntrico, parece que está com um leopardo ali, não sei se é o pai ou a mãe do leopardo que ele está vestindo. A Conficker também, uma botnet super conhecida e super ativa. Eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês aqui um mapa da Looking Glass, mostrando em tempo real as infecções de botnets e botnets ativas nesse momento globalmente. Então, a gente consegue observar aqui algumas botnets já conhecidas, como a própria Zeus, que a gente falou, a botnet de Zeus, a Conficker aqui em terceiro lugar, o número de infecções, também uma botnet super agressiva. Alguém já foi infectado pelo Conficker aí? Alguém já teve alguma experiência? Então, eu tive uma experiência clara, 500 máquinas onde a empresa que eu trabalhei foi infectada e deu um puta trabalho. Então, assim, ainda ela está em funcionamento, ainda tem máquina sem atualizar. Esse é o grande problema. Ele é super agressivo, ele é extremamente antissegurança, ele desabilita firewall, ele faz uma série de alterações no registro, ele desabilita antivírus, ele impossibilita a atualização de programas, ele impossibilita até que você acesse sites de antivírus. E a partir do momento da infecção, ele já começa a escanear, como a gente falou no início, alguns blocos de IP, procurando por algumas vulnerabilidades conhecidas. Dentre elas, a mais utilizada é a MS08067, aquela que a gente já conhece, né, daquele DLL Net API, que infecta principalmente máquinas Windows XP para trás. Então, ele automaticamente começa a fazer esse scanner e vai se espalhando pela rede. Zero Access, uma das maiores botnets que o mundo já viu, também uma botnet de fraude de clique. A gente viu naquele mapa ali anterior que essa botnet ela também ainda está ativa e muito ativa, utiliza essa topologia peer-to-peer, então é super difícil você derrubar os servidores de comando e controle. No seu auge, ela chegou a infectar cerca de 9 milhões de computadores e causar prejuízos absurdos. Em 2013, ela chegou a causar cerca de 5 milhões de dólares de prejuízo mensal a essas empresas, essas ad networks, né, empresas que pagam por clique. Então, essa botnet é interessante que ela não só redireciona para sites
que possam estar gerando aí alguma lucratividade, quanto ela também cria campos extra no HTML para fraudar credenciais, para roubar credenciais. E a Mirai, né? A Mirai acho que teve uma enorme exposição na mídia depois do ataque em 2016, outubro de 2016, a Dyn, que tirou do ar aí, Netflix, Twitter, praticamente toda a costa leste dos Estados Unidos foi afetada e ficou sem internet, caiu, né? Nessa ocasião, num ataque aí de cerca de 1,2 terabytes por segundo. Um ataque super agressivo. E o interessante da Mirai é que ela chamou justamente a atenção para essa questão da segurança da internet das coisas, de modems, roteadores, câmeras IP, e são os principais alvos, e o Brasil é um dos principais alvos da Mirai. Então, o que ela faz? Ela começa a escanear aleatoriamente também blocos de IP em busca de senhas padrão SSH, e aí, a partir disso, ela começa a fazer um simples brute force. Ela tem cerca de 60 credenciais padrão de fábrica que ela começa a testar, e a partir do momento que essa credencial bate, é mais uma máquina infectada na rede. Então, uma botnet também muito focada nessa coisa da antissegurança, de desabilitar aí partes de atualização e tudo mais, e uma botnet que o código dela é aberto, foi aberto, e hoje, cada dia mais, surgem variantes dessa botnet superativas, causando aí uma série de prejuízos dos mais variados. E a Necros 2017, né, uma botnet que foi descoberta agora, o que a gente deve chamar a atenção nela, descoberta agora não, perdão, essa já é uma botnet que já tem um tempo, e ela ultimamente tem incrementado novos tipos de ataque, principalmente ataques de pump and dump, que é aquele golpe no mercado financeiro que você compra um certo número de ações por um valor muito baixo, e aí ela começa a lançar e-mails e spam meio que bombando essas ações para valorizar essas ações, a galera compra, eles fazem um dump, vendem as ações e lucram com isso. Essa própria botnet já é considerada a maior rede de spam do mundo. Só em 2016 ela enviou cerca de 35 milhões de e-mails maliciosos. E aí, disparando ransomware e uma série de outros softwares maliciosos. E aí, em 2018, a gente tem tendência, como a gente falou, de códigos aprimorados. Essa topologia peer-to-peer, redes peer-to-peer nas botnets é uma tendência também. A Mirai ela continua ativa, a Necros continua ativa. Existe botnets agora já minerando Monero também, que é uma das funções da botnet. Ela pode ser, digamos assim, ela pode ser utilizada para mineração de bitcoins. Pump and dump continua essa tendência, e existe uma tendência também, inclusive, de utilização de botnets em campanhas eleitorais, tanto para disparar fake news, quanto até para derrubar sites que estejam disparando fake news. Então, a gente pode aí esperar alguma notícia nesse sentido. A exploração de IoT, a gente sabe que é difícil a reposição, é difícil a atualização de firmware, né? Muitas empresas, eu passei uma situação parecida com a NET, tive a dificuldade com o modem vulnerável, tive a dificuldade desse modem ser substituído, inclusive, pela NET. Então, é uma tendência muito forte que as botnets, agora em 2018, continuem explorando a internet das coisas. E aí a gente falou um pouco, deu um panorama aí sobre as botnets, e vamos fazer aqui agora uma demonstração prática, né, ao vivo. Então vamos torcer para que tudo dê certo. A gente vai fazer aquela prova de conceito do começo, um command controller com 5 máquinas. Vamos comprometer uma máquina. Perfeito, exatamente. A gente vai comprometer. Nesse momento a gente está comprometendo uma máquina Windows, um Windows Server aqui que a gente subiu. Simulamos aqui grosseiramente, a gente está falando de forma acadêmica, né? Então a gente grosseiramente aqui simulou uma engenharia social. Nesse momento eu clico no agente. O agente que é uma foto, né? Que a gente pode ter recebido por e-mail ou por algum outro tipo de dispositivo.
Positivo. Essa botnet que eu vou utilizar, eu codei especialmente para o hackathon da F-Society. A gente, inclusive, ganhou aí o hackathon com essa botnet. Ela tem algumas funcionalidades e ela utiliza como servidor de comando e controle o IRC, né, que a gente volta lá ao início dos conceitos de botnet, 2001, 2002. Tenho certeza aqui que uma boa parte da galera utilizou o IRC, né, entrava na Brasnet, ficava esperando meia-noite para entrar. E a gente está utilizando esse conceito que continua. A gente observou em campo também, recentemente, botnets super aprimoradas, no estilo Worm mesmo, utilizando o IRC. Nesse momento, vocês estão olhando na tela o servidor, e aqui em cima, a gente já observou a botnet que a gente acabou de clicar no agente entrando. A gente tem a bot entrando. A gente tem outros agentes aqui já conectados, outras máquinas conectadas. Nesse momento, eu vou ativar esse bot que acabou de entrar. Agora, a partir desse momento, ele está respondendo às minhas ordens. Ele vai entender toda linha que eu escrever no canal do IRC, ele vai interpretar isso como um comando e executar no cliente. Aqui a gente consegue ver o nickname dos bots que entraram e consegue verificar que a máquina Java que a gente infectou já está conectada. Mostrar um help aqui. Algumas das funções da botnet estão listadas aí, como upload, download de arquivo, rodar comandos shells, e também tem algumas opções que não estão listadas. Tem o keylogger aí, que ele vai também atuar com roubo de credenciais, persistência, e alguns comandos aqui que não estão listados, inclusive comandos que nós vamos utilizar, que são os ataques de negação de serviço. Então a gente vai começar a mostrar aqui para vocês rapidamente o alvo. A gente subiu aqui um WordPress para servir como alvo. Então esse vai ser o alvo do nosso ataque. Nesse comando, eu chamo um simples ataque de Synclude, eu identifico o número de threads, esse 10 é o número de threads, eu seto aqui o IP alvo, a porta que vai ser atualizada, e o comando waiver é justamente para que os bots entendam que todos eles vão agir ao mesmo tempo. Eu poderia colocar só o nick de um bot especificamente, mas aqui ele entende que todos vão agir ao mesmo tempo. E aqui a gente começa o ataque. Cada vez que eu lanço esse comando, eu abro um processo dentro de cada cliente. Então a gente vai começar aqui já bem agressivo. E aqui eu já tenho, batendo aqui no log do alvo, batendo aqui já uma série de pacotes. Amplificar aqui um pouquinho o ataque. E a gente vai dar uma olhada no gráfico do Zabbix. A gente está monitorando essa máquina só para demonstrar o tráfego que foi gerado das botnets. Demora um minuto mais ou menos para atualizar o valor, mas vocês vão ver que vai gerar de 10 MB para cima. Manda mais ataque. Perfeito. Uma atualização aqui dos Zabbix. Já foi. Vocês estão vendo ali que está 18 megas. Então a gente com 5 máquinas conseguiu mandar um ataque de negação de serviço de 18 megas. E eu acho que assim, dependendo do site já teria caído, dependendo da estrutura de onde está montado esse site. O nosso site aí, o nosso ambiente, só para vocês ficarem sabendo, então, ele está todo na AWS. Então a AWS é mais difícil de você derrubar. E ele já gerou esse tráfego de 18 megas de ataque apenas com 5 máquinas. Você vê que ele carrega aqui, porque é uma página de index simples, mas ele roda bem devagar. A gente tem outros ataques aqui incrementados nessa botnet. Tem um ataque bem conhecido, que é o Slow Loris, que ele abre a conexão e vai mandando Keep Alive Headers, né, para que a conexão nunca se feche.
Vamos tentar aqui para ver se a gente consegue derrubar com esse ataque. Aqui eu seto o número de pacotes. Lembrando que a gente está mandando um ataque de camada 3, que é o Synflood, e um ataque de camada 7, que é o Slow Loris. Então a gente está mandando dois tipos de ataque no servidor. Tá 20 minutos, o cara levantou. 20 minutos. E aí vocês estão vendo o ataque acontecendo. Com o Slow Loris, naturalmente, como ele ocupa, a tendência dele é ocupar as threads, começa a bater menos pacotes. E a gente já vai vendo aqui o carregamento bem lento. Vou pedir que você segure rapidinho aqui. Estou abrindo aqui um site que verifica se, de fato, o alvo caiu. Até agora não carregou o site. O site já deve ter caído. Ele está dizendo aqui, looks down from here. Caiu. Então, de fato, o site já caiu. Então, a gente consegue aí... conseguimos derrubar um site com um número pequeno de botnets, um tráfego pequeno. E está demonstrado esse ataque. E aí, dentro desse contexto de botnet, dentro do que aconteceu aí recentemente, novamente, mais uma incidência, a gente tem os main crashed attacks, né? Com o perdão do trocadilho. De fato, são ataques a servidores main cached. Aconteceu uma incidência aí, final de fevereiro, início de março, um ataque massivo de reflexão, utilizando servidores main cached ao GitHub, né? Foi mitigado aí pela Akamai, mas um ataque que chegou a 1.3 terabytes por segundo e logo uma semana em seguida, uma empresa que não foi identificada, a Arbor Networks, identificou um ataque de até 1,7 terabytes por segundo. Então, assim, um ataque bem violento, utilizando os já conhecidos ataques de reflexão. A gente já deve ter ouvido falar de DNS Reflection, NTP Reflection, a gente não tinha tentado ainda para essa questão do main cached, que ele também tem a implementação do seu protocolo DP de forma que ele envia respostas e que ele envia, naturalmente sem autenticação, ele envia respostas amplificadas. Então, enquanto nos ataques de reflexão comuns, a gente consegue ver fatores de reflexão de 10, 20 vezes, no main cached, segundo Cloudflare, chega a ser amplificado no fator de até 52 mil vezes. A gente trouxe uma demonstração aqui, dessa vez em vídeo, do ataque acontecendo. A gente trouxe em vídeo porque para demonstrar 3 POC ao vivo, a gente achou mais interessante esse que a gente mostrou, que também deu um trabalhinho para montar, mas a gente conseguiu montar a POC do main cache, a gente vai demonstrar em vídeo. Perfeito. A gente vai lançar o mesmo ataque com a botnet também. No lado esquerdo a gente vê, esse é o IP da máquina atacante, final 034, a gente vê à esquerda. À direita a gente vê a máquina espelho, a máquina que vai refletir, a máquina que tem o servidor main cached, que é um servidor utilizado para acelerar aplicações web, para que a aplicação não fique toda hora voltando a bancos de dados ou API, você vai manter um cache nesse servidor. E a gente faz algumas configurações aqui no iptables de forma a spoofar o IP. A gente vai spoofar aqui, agora só para vocês entenderem como é que o ataque main crashed funciona. Ele spoofa o IP da máquina-alvo, de forma que as respostas que você vai mandar para o servidor main cached voltam, em vez de ser para a sua máquina, ele volta para a máquina-alvo. Então o ataque, as requests vão
com o endereço, o source, o endereço de origem da máquina-alvo. É mais ou menos assim, para que fique assim mais claro. Não sei se na adolescência alguém fez aquela brincadeira, eu não fiz, aquela brincadeira de você ligar para a pizzaria, ou ligar para várias pizzarias e pedir a pizza para o endereço do coleguinha. É basicamente o que o Mancrashed faz. Ele envia pacotes, o servidor ele vai refletir esses pacotes, e só que vai voltar para o endereço errado. Então, nesse momento, eu estou spoofando a máquina atacante, spoofando o IP do alvo. E, a partir desse momento, todos os pacotes que saírem da minha máquina vão sair com esse endereço, não mais no 034, a gente fez uma rede interna, não mais no 034, mas no 036. Estamos utilizando, inclusive, a POC do nosso amigo... O Maurício, da XLabs. Ele tinha feito essa POC o ano passado e ele ajudou a gente até a gente repetir esse ataque. Perfeito. A gente setou aqui o IP da máquina Mancached e estamos lançando o ataque. A gente vai monitorar aí os pacotes chegando na máquina Mancached também. E do lado direito, do lado esquerdo, a gente vê o ataque iniciando, e do lado direito, a gente vê os pacotes chegando com o endereço de origem 036, não o da minha máquina, mas como se fosse o endereço do alvo, e batendo na porta UDP 11211, que é a porta padrão do Mancached, batendo esse ataque. E agora a gente vai fazer um monitoramento na máquina alvo. A gente vai ver esses pacotes retornando, a resposta de erro, o DP retornando. E o que a gente observa no canto inferior direito, o tamanho dos pacotes, e como a gente consegue observar... Cadê o... Observar nessa linha, os pacotes amplificados. Então, eu enviei pacotes de 1 byte, e tem amplificações aqui de 52, de 37 bytes, e dependendo de como esse ataque foi implementado, essa amplificação vai ser muito maior. Então, esse ataque ao GitHub aconteceu utilizando esse conceito. Inclusive, eles utilizaram a própria Cloudflare para refletir, foram IPs do Cloudflare. O Wagner vai falar um pouco, a gente falou como esse ataque acontece, e o Wagner vai falar agora como a gente pode mitigar esse tipo de ataque. Bom, pessoal, a gente viu todos esses tipos de ataque, vimos 2 POCs. Agora, assim, como que a gente vai se defender? Eu me baseei mais ou menos em camadas, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos assim um cenário que eu acho ideal, que eu utilizo também, para tentar se proteger. Quanto mais barreiras a gente colocar, mais difícil vai ser para a gente receber esse ataque. Tem uma foto que eu montei aqui, que assim, tem 4 camadas, né? Firewall, WAF, IPS e o CIEM. Eu entendo que se você tiver essas 4 camadas na sua rede, fica muito difícil você sofrer um ataque de negação. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho de cada camada. Acho que muitas pessoas já sabem o que é Firewall, IPS, WAF, mas cada vez mais o CIEM está no centro das atenções aqui, porque ele fica no perímetro gerenciando todas as conexões. Então, Firewall, todo mundo sabe que Firewall a firewall de segurança camada monitora a rede de entrada e saída, permite bloquear tráfego específico, liberar portas. Eu peguei um dado relevante do ano passado, que 13% das empresas não utilizam qualquer ferramenta de Firewall. Eu achei preocupante. E 6 milhões de empresas no Brasil, 99% é formada por microempresas. Então, assim, tem bastante empresa que não utiliza Firewall nenhum, ferramenta nenhuma de segurança. Então, assim, por isso que cada vez mais ataques de botnet, ataques de negação de serviço, o WannaCry, que pegou bastante aqui no Brasil. E sim, o Firewall tem falha. A mitigação, muitas vezes, uma regra mal criada permite um acesso indevido. Muitas vezes você sai liberando porta, sai liberando... Assim, eu mesmo, assim, eu não libero porta nenhuma, tem que ser só acesso via VPN. Na minha cabeça, assim, não libero mais porta. Libera a porta RDP, libera a porta 22. Não tem mais essa, só acesso à rede externa via VPN. O IPS é uma ferramenta fundamental
que além ela é baseada em assinatura, ela consegue bloquear muito o ataque. Então, como vocês estão vendo, ela é uma ferramenta inteligente, pois reúne componentes que fazem com que ela se torne repositório de logs, técnicas avançadas, alertas, respostas. Sim, eu também acho fundamental a utilização do IPS e do IDS. Existem ferramentas open source, você facilmente consegue implementar um IPS, um IDS. E a mitigação, como ela é baseada em assinatura, às vezes não tem o tempo de atualizar, às vezes tem algum 0D e alguma outra coisa, e você acaba comprometendo. Por isso que o ideal é você ter as 4 camadas, se possível. O WAF, cada vez mais estão tendo tecnologias de WAF melhores, por todas as nossas aplicações hoje em dia ser baseadas em web. Então, assim, tem muita ferramenta boa de WAF, ele acaba sendo crucial na proteção do nosso site. Ele consegue proteger contra os diversos ataques, contra SQL, injection, cross-script, estouro de buffer, mas como também ele também possui falhas, né? Nem sempre é possível bloquear todas as classes de vulnerabilidades. Por isso, ressalto mais uma vez a combinação das 3 camadas, né? E a 4ª camada, que vem ganhando mais espaço aí nos últimos anos, que é o CIEM, que tem diversas empresas que possuem essa ferramenta. Você combinando essas 3 camadas com o CIEM, você pode até receber o ataque, mas você vai conseguir identificar muito rápido o incidente. Vai ser pouco tempo de indisponibilidade. Então, eu recomendo, sim, quem quiser estudar, focar nessas 4 camadas. Se você souber combinar as 4, você vai estar muito bem protegido, entendeu? E a gente vai mostrar uma POC de um ataque, e a gente vai proteger. Acho que alguém já usou Fail2Ban aí? Alguém usa? Então, o Fail2Ban, ele tem uma feature que protege contra DDoS. Então, a gente vai mostrar aquele primeiro ataque que a gente fez com o Fail2Ban ativado. Ele vai segurar bastante o ataque. Alguns vão passar, mas uma simples configuração Fail2Ban você leva minutos para configurar. Você conseguiria evitar um ataque pior. Pode mostrar. Aqui do lado esquerdo está a máquina que tem o site web. Aqui o centro de controle, ele está mandando o ataque. Vai começar o ataque aqui. Começou o ataque na máquina. E aqui o Fail2Ban, ele vai dar um comando para mostrar os IPs que foram banidos. Olha lá, ele já bloqueou vários IPs das botnet. Ele vai pegar um aqui, o 34. Vamos pegar um aqui para mostrar, para ver que é o mesmo da botnet. A Jaba, 529124. Ela vai estar ali atrás. Aqui. E os ataques lá atrás pararam de ocorrer. A máquina sofreu o ataque, mas conseguiu segurar em segundos depois. E nossa palestra é essa, chegou ao fim.